resposta é que eu vivo de milagres. Desta vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei, vai ser perfeito, como tudo que Ele faz. O filho do leão e a serpente, porque tão encarecidamente me amou, também eu livrá-lo ele. Porém no alto do retiro, porque conheceu o meu nome, ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei, glorificarei, dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia, cortando o laço, tirando os embaraços, cegando o homem ladrão, sanguinário, violento e dando a vitória. Pai, te convidamos para mais um culto, Senhor. Aleluia, o Senhor é um convidado especial. Toma o controle de tudo que nós vamos fazer e que teu nome seja glorificado. Ó Deus, toma a primazia de tudo. É o que eu te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus, a igreja diz: amém. O presbítero orando. Pai, obrigado, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado. O Senhor está aqui na tua casa, adorando, exaltando, Pai, o teu santo nome, Pai. Pai, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e faz, também pelo que não fez em nossas vidas, Pai, porque o Senhor sabe o tempo e a hora para todas as coisas, Senhor. Pai, eu peço que neste momento toma a aprovação de tudo que vai ser doado aqui nesse lugar. Pai, assim como Moisés disse ao Senhor que ele não iria sem a tua presença, assim também nós não podemos fazer nada sem a tua presença, Pai. Que tudo venha a ser para a honra e glória do teu santo nome, Senhor. É tudo, Pai, que te peço e agradeço em nome de Jesus, todos dizem amém. Pai, eu quero te pedir, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, nos cobre com o teu sangue. Toma esse culto em tuas mãos, Senhor. Toma toda a palavra, Senhor, todo louvor, Pai, com um cheiro bom e suave sobre as tuas narinas. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nos cobre com o teu sangue, Senhor. Abençoa todos aqueles que ainda não chegaram, Senhor. Aqueles também que ainda não vão vir esta noite, Pai. Tome tuas mãos, Senhor, o Senhor sabe o motivo de cada um. E Deus, cobre eles, Pai, com o teu sangue, Pai. Dá uma injeção de ânimo, Senhor, para estar firme contigo. Porque, Jesus, os problemas são muitos, os dias são maus. Mas o Senhor é a nossa vitória. E se crê no Senhor, que o Senhor vai, o Senhor vai fazer. Então, nesta noite, Senhor, que nós venhamos aumentar nossa fé e crer todos os dias em um amanhecer melhor, em dias melhores, em momentos melhores. E Deus, eu só te agradeço, te louvo e te agradeço nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Já foi feito aqui neste lugar. Pai, queremos te agradecer pelos livramentos vistos no Cristo. Pai, neste momento, Pai, também quero te apresentar uma oportunidade. Como aquela oportunidade, Pai, que vai ser entoada neste lugar, que seja guiada pelo teu Espírito Santo de Deus, e o Senhor vai vir a falar conosco de maneira especial. Pai, não aquilo que nós queremos ouvir, mas sim aquilo que o Senhor tem para passar para nós nesta noite. Pai, também quero te apresentar, Pai, o preletor da noite. Pai, coloca os teus anjos aí, Pai, ao teu redor, protegendo e livrando de todo mal, repreende todo branco, todo esquecimento, Pai, em nome de Jesus. Pai, eu não peço para colocar nas tuas mãos, porque na tua mão ele já se encontra. Continua abençoando o teu filho, Pai, em nome de Jesus, que cada palavra, Pai, que venha a ser lançada dos lábios dos teus filhos, venha haver a cura, a libertação, a transformação de alma neste lugar, nesta noite. É tudo que eu te peço e te louvo e te agradeço, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Aleluia. 13, primeiro diante, que diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o outro, aleluia, para o Pai, como havia amado os seus, e estava no mundo, e amou até o fim. E acabando a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que o traísse. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado, aleluia, nas suas mãos todas as coisas que havia saído de Deus e que ia para Deus. O 4. E levantando-se da ceia, tirou as vestes e tomando uma toalha, cingiu-se. E depois pôs água em uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, e enxugando-os com a toalha que eu estava cingido. E aproximando-se Simão Pedro, e lhe disse: Senhor, tu não vai lavar os meus pés? E respondeu Jesus e disse:
O que eu faço, tu não sabes agora, mas saberá depois. E disse Pedro: nunca me lavarás os pés. E respondeu Jesus e disse: se eu não te lavar, tu não tem parte comigo. O que eu quero te dizer nessa noite sobre essa palavra, que todos nós temos que, todos os dias, temos que ser lavados na água do Espírito Santo. Aleluia. Pecamos na maneira de falar, de agir, de pensar. Aleluia. Mas o Senhor todo tempo Ele está, aleluia, como nosso advogado ainda na terra. Aleluia. Porque a Bíblia diz aqui, ó, que tudo que saiu de Deus, aleluia, e que ia para Deus e vai para Deus, aleluia. Se Ele deu uma ordem para mim e você amar, aleluia, e perdoar o nosso irmão 70 vezes 7, quem somos nós para revogar Deus que Ele deixou escrito? Nós estamos todos os dias, aleluia, precisando ser lavado na água do Espírito Santo. Aleluia, em nome de Jesus. E você que sabe, me ajuda em nome de Jesus. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Senhor, eu vim aqui falar contigo, pois sei que é meu amigo, que entende a minha dor. Aleluia. Senhor, acho que não vou suportar, está difícil caminhar, e disse aqui até o fim. Senhor, as aflições, canta igreja, está difícil a minha vida, é como um barco à deriva, no meio de grande riba. Deus, fala comigo, tu és meu alento, fala comigo, quebra esse silêncio. E olha o Senhor diz para você: filho, hoje eu decido
um versículo que me segue desde quando eu me converti. Em Isaías 41:10, que diz assim: não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus. Eu te esforço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Amém? Dentro desse versículo, irmãos, eu vivo desde quando me converti e me asseguro nele. São dois versículos que eu sempre que eu tenho meditado, sempre quando eu tenho oportunidade, eu trago para a igreja. É o Salmo 91:7 e esse aqui, porque é minha trajetória de vida. Vou contar aqui um testemunho rápido, sei que a oportunidade é poucos minutos, mas vai ser rapidinho. Eu, desde quando meu filho desviou, eu sou de Amargosa, e eu tenho 14 anos que moro aqui em São Antônio, 14 ou 15. Resumindo, ele desviou e é um ritual ele participar do carnaval de Amargosa. Todo ano ele vai para o carnaval. É aquela coisa que meses antes já vem fazendo roupa de careta, já vem comprando máscara, peruca, tudo. E o último ano que ele participou foi o ano anterior. Eu estava aqui e eu disse: filho, eu não vou. Todos os dias, quando termina a festa, sempre tem briga, tem confusão, e eu tenho que correr para buscar ele, para livrar ele das confusões. E o último ano eu disse assim: eu não vou, você vai só agora, só com Jesus, e você que decide. Eu soube que a máscara ia ser a máscara do cão, e usar a máscara com a cara caracterizada do cão. Disse: Gabriel, você vai usar essa máscara? Oh, mãe, é só uma máscara. Eu disse: então vai. Ele foi no outro ano, e aí no último dia da festa, no primeiro dia da festa, eu fui para o culto. Depois do culto, Deus disse assim: desce para a Amargosa. Eu desci a toda, e no outro dia de manhã ele ia usar máscara. Aí eu desci e o Senhor disse assim: diz a ele que é para usar máscara sem um chifre. Eu liguei e disse: Gabriel, não achei ele. Liguei até quando eu consegui falar, disse: Gabriel, não bota o chifre. Que ainda tinha os dois chifrezinhos assim vermelhos acima da cabeça, tipo uma tiara dentro da peruca. Aí eu disse: Gabriel, não bote o chifre. Eu não pari o cão, nem o filho do cão. E eu não quero que você use o chifre. E ele me obedece, ele não usou. Quando ele desceu mascarado, ele parou na porta de casa. Eu chamei ele disse que achou que eu ia bater por conta da máscara. Aí eu disse: pode vir, Gabriel. Aí ele veio, eu abracei e Deus disse assim: profetiza, que é o último carnaval que ele pisa os pés aqui. E eu profetizei e disse: filho, eu só quero te dar um abraço, porque é o último carnaval que tu vem. Aí ele está repreendido, mãe. Eu digo: não está não, não é que você vai morrer não, é o último carnaval que você participa, mas você vai continuar vivo. Ele me abraçou, baixou a cabeça, disse amém e seguiu junto com o pessoal. E esse ano a máscara foi feita, o macacão foi feito, e ele anteontem, em cima da hora de ir, ele olhou para mim e disse: mãe, eu não vou para o carnaval, vou mandar vender o macacão, a máscara, e eu não vou. Aí eu disse: também não vou para a Amargosa, nós vamos ficar aqui. Dormiu comigo, cruzado comigo na cama esses dias, e não foi para o carnaval de Amargosa. Então assim, a gente tem que perseverar, irmãos. Não pensa que porque tem muito tempo, porque tem muitos anos, não é ritual, ele vai fazer de novo. Não, Jesus não tarda com as promessas. Jesus só decide liberar para nossas vidas na hora certa. E para a glória do Senhor, é uma grande vitória para mim. Meu filho não tem que participar desse ritual. Ele não foi, está em casa tranquilo. Eu só quero louvar o Senhor nesta noite por essa vitória, em nome de Jesus. Essa é a mesma oportunidade. Nós temos que criar um filho para o mundo. Os nossos filhos é criado para Cristo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nessa noite também quero convidar a diaconisa Cláudia. Essa é a o Senhor com as palmas de Cristo. Enquanto isso, o presbítero se prepara aí, em nome de Jesus. Glória a Deus. Salve a amada igreja com a santa e gloriosa presença do Senhor. É um motivo de alegria estarmos aqui, né? Mais uma noite unido e reunido para glorificar o santo nome do Senhor. Foi de Deus, esse louvor estava na minha mente, a pastora louvou. Veio a palavra que estava na minha mente, a missionária saudou. Mas Deus, Ele tem uma palavra para o meu e para o teu coração nesta noite. Lá em Salmo 81, 10, vai falar para mim e para você nesta noite.
Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre a tua boca e eu te encherei. Aleluia. Muitas das vezes eu e você se cala perante a presença do Senhor, né? E a palavra do Senhor fala para mim e para ti nesta noite. Eu te tirei da escravidão do pecado. Eu te tirei da terra do Egito. Então Deus manda falar para mim e para ti nesta noite. Por que temeis? Por que tem medo de abrir a boca e falar? Porque Deus, o Espírito Santo de Deus, que coloca as palavras no meu lado e no teu nesta noite. Então nesta noite Deus fala para mim e para ti. Abre a tua boca que eu te encherei. Ele te dá sabedoria nesta noite. Ele te conduz às palavras ao qual você vai samear na vida de uma pessoa, porque tem muitos aí fora precisando de uma palavra minha e tua. Então abre a tua boca no teu trabalho, abre a tua boca no hospital, abre a tua boca na rua, abre a tua boca na tua vizinhança, porque Ele vai te encher, vai colocar a palavra sábia nos teus lábios, e através da palavra que vai ser lançada através dos teus lábios, vidas vão ser alcançadas, restauradas e salvas para o reino de Deus. E assim agradeço a minha amiga com a oportunidade. Glória a Deus, aleluia. Amada igreja, com graça e paz do Senhor. Amém. Engraçado que quando a missionária lá em si estava falando, eu lembrei aqui de um vídeo que eu vi ontem, dessas épocas, falando dessas épocas, né, de carnaval. São as épocas qual as pessoas que estão do mundo lá fora, né, que entregou suas vidas para Jesus. E tem muitos também que já entregou, mas chega essas épocas do ano também que, né, chuta o pau da barraca e vai para as festas. Às vezes por falta de conhecimento. E eu vi ele falando que essas épocas do ano de carnaval são as épocas que se abrem portais. São as épocas que vêm demônios que nem eles próprios mesmo têm domínio que lidar com isso. Imagine que está lá fora, que não tem conhecimento nenhum sobre isso, não tem defesa nenhuma, porque na verdade a nossa defesa, a Bíblia diz que o nosso refúgio e fortaleza é o Senhor. Ele que nos protege de dia e de noite, que a Bíblia diz que Ele não dorme, Ele não cochila, não. Ele cuida de nós dos mínimos detalhes. Nós dormimos, deitamos e dormimos, sim, a noite toda. Mas Ele não, Ele está ali, ó, cuidando da gente, para que a gente venha ter uma noite boa, perfeita, para que a gente venha poder levantar no dia seguinte e tocar a vida. Aí eu pergunto também, as forças ocultas é diferente? Não. Ele não dorme e nem cochila também, não. Você sabe por quê? Porque o papel de Satanás aqui na terra é observar a raça humana. É por isso que quando ele ataca na defesa, porque ele conhece, ele sabe aonde atacar. É por isso que lá em Efésios capítulo 6 nos ensina como a gente nos revestir, nos forrar e nos cobrir. Um guerreiro, quando ele vai para a guerra, ele vai desarmado? Ele vai sem armadura? Ele vai sem espada? Não vai. Ele tem que estar completo. Assim somos nós. No nosso dia a dia, nós temos que estar forrados. Nós temos que estar com a armadura, nós temos que estar com a espada. A palavra. A espada é a palavra. Temos que estar, sabe por quê? Porque quando vier a desinvestida do inimigo, quando vier as setas, a gente está firme. A gente está firme. Para quando ela vier de um lado, ela vai passar por outro e vai cair fora. Porque a Bíblia diz que por um caminho ele vem, por 7 ele parte de retirada. Mas quando ele acha a brecha, ele vai partir de retirada? Não vai. É por isso que a gente tem que fechar as brechas. Porque não adianta orar, não adianta jejuar, não adianta buscar. Se não tapar as brechas, orar e vigiar. Perceba que o vigiar vem primeiro, depois vem o orar. Deus, né? Quando foi escrito isso aí, poderia dizer, não, ore primeiro, depois você vigia. Não. Primeiro você vigia. Você sabe como é o vigiar, irmãos? É como a seta vem de lá para cá, você está ali cessado na palavra, porque o Espírito Santo de Deus trabalha conosco através da palavra, a palavra vai entrar, vai dizer, olha, lá está escrito assim, assim, assim. Você olha, você vigia, você se afasta. E agora você vai para a oração, porque
para não deixar você cair. É dessa forma. É dessa forma. Muitos estão lá, hora dessa, pulando, já viveram esse mundo, irmão, lá fora. Não perdiam um dia de carnaval. Era todos os 6 dias ali pulando. E Deus está pensando, Deus já deu muito livramento, não, já deu muito livramento. Eu estava ali sentado pensando. Muito livramento, porque é uma festa realmente, vamos ser sinceros, irmãos, é uma festa satânica. A pessoa vai e não sabe se volta. Não sabe se volta. Porque é tanta armadilha, é tanta coisa ruim que tem. Eu estava vendo o vídeo ontem. Minha amiga, é uma pessoa, é mais de 10 que é para dentro de uma pessoa só. É uma rivalidade, é algo muito sério, muito ruim. São as épocas que o inimigo mesmo se aproveita para derramar sangue. E é nessas épocas também que nós, como servos de Deus, temos que estar orando pelos aqueles que estão lá fora com os olhos vendados ainda. Que tem muitos irmãos que estão ali vendados, estão acorrentados, aprisionados por Satanás. E a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. Quando você ora aqui, Deus dá livramento lá. Deus cobre. Amém? É assim dessa forma. Então vamos orar. Buscar por aqueles que estão lá fora sem entendimento. Que Deus abençoe e agradece a oportunidade. Calma, vai estar na hora do Senhor. Você vai ter uma oportunidade de dizimar e enfrentar a casa do Senhor. Amém, irmãos? Faça isso com alegria. Aleluia. Porque grandes coisas Ele quer fazer com todos em nosso meio. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Se você glorificar, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Toda Maria, da paz do Senhor. Amém.
Aleluia. Estenda as tuas mãos para o lado de cá. Aleluia, sem ira, sem contenda. Aleluia, muitas igrejas hoje estão fechadas. Mas Deus permitiu hoje. Este lugar está aberto para estar orando. Aleluia, intercedendo por muito que está lá fora. Aleluia. E é isso que Deus quer de mim e você. Intercedendo para aquelas almas que estão lá. Para que alguém, aleluia, na hora certa o Senhor vai enviar o anjo e vai resgatar para a sua casa. Em nome de Jesus. Amado Deus, querido Pai. Deus, obrigado, Senhor, pela primeira parte, por cada louvor, testemunho, Pai, que foi doado. Recebe, Senhor, para a glória do Teu nome. Pai, eu quero Te apresentar o dizimista e ofertante da Tua casa. Abençoa as mãos que tiveram para dar, e até mesmo aquelas que não tiveram, Senhor. Visita o celeiro, conta bancária, visita guarda-roupa, meu Pai. Visita, Pai, conta, meu Pai, esse conta bloqueada. Pai, aquilo, Pai, que precisamos pagar e não temos a continha em mão. Mas o Senhor é o Jeová Jireh, é o Deus da providência. Então, e a promessa tua, Senhor, de ter dizendo na tua palavra que o Senhor abrirá a janela do céu e derramará as bênçãos sem medida. Pai, abençoa, Pai. Agora é a tua palavra. Usa o teu servo como boca do Senhor neste lugar e fala com a tua igreja. E a igreja que crê diz: Amém. Está com o pastor David, as palmas do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Deus poderoso, Deus altíssimo, aquele que vive e que reina no meio de nós. Nós somos bem-aventurados nesta noite, porque como foi dito aqui, a maioria do povo está dando ouvido às coisas que Satanás implantou na terra. Mas hoje nós viemos aqui para dar ouvido àquilo que mais interessa, que é a palavra de Deus. Amém? Então, por isso nós somos bem-aventurados. E o que é bem-aventurança? É feliz. Nós somos felizes por isso. Amém? Culto da família, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então vamos abrir a nossa Bíblia, louvado seja o nome do Senhor Salvador Jesus Cristo, no livro de Ruth, capítulo 1. Porém, eu quero, antes de ler o livro de Ruth, mas pode abrir, o livro de Ruth é antes de Samuel, o livro antes de Samuel. Eu quero ler no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, o seu versículo de número 27 em diante. Mas deixe a Bíblia aberta em Ruth. Ora, o carcereiro, tendo acordado e vendo aberta as portas da prisão, tirou a espada e ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz, dizendo: não te faças nenhum mal, porque todos estamos aqui. Tendo ele pedido luz, soltou dentro de todo o trêmulo, se prostrou ante Paulo e Silas, e tirando para fora, disse-lhes: Senhor, que me é necessário para me salvar? Respondeu ele: crer no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Amém? Vou fazer uma oração em cima dessa palavra. Pai, graças eu quero te dar, Espírito Santo de Deus, pela tua boa palavra, Espírito Santo, a qual colocaste, Senhor meu Deus, neste momento, para que nós pudéssemos assim recitar, Senhor, conforme a tua bondade, conforme o teu querer nas nossas vidas e no nosso meio, Senhor.
Por isso, Deus amado, em nome de Jesus Cristo, toma a direção de tudo que irás assim se manifestar nesta noite, para a tua palavra ser assim ministrada ao coração do teu povo, Senhor. Que o povo possa, assim, guardar a tua palavra no seu coração, para não pecar contra ti. Então, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, eu entrego a tua palavra nas tuas mãos, Senhor, e derrama com chave de poder sobre a vida de cada um dos teus filhos que nos ouve nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glorificado seja o nome do Deus Altíssimo pela sua infinita misericórdia com as nossas vidas. Amém? Louvado seja Deus. Pode se sentar em nome de Jesus. A palavra já foi lida, já foi orada. Pode se sentar. Ora, diz a palavra assim lá no livro de Ruth, no seu capítulo de número 1, onde ele vai dizer assim, ó: nos dias em que os juízes governavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém, diga assim, de Belém de Judá, saiu a peregrinar no país de Moabe. Ele, sua mulher e seus 2 filhos. Chamava-se estes homens Elimeleque e a sua mulher Noemi. E seus 2 filhos se chamavam Malom e Quelion. Eram efrateus de Belém, de Judá. Tendo entrado no país de Moabe, ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais se casaram com mulheres moabitas. Uma destas se chamava Orfa e a outra Ruth, e moraram ali quase 10 anos. E morreram também os 2 filhos, Malom e Quelon, ficando assim a mulher desamparada, e seus 2 filhos e de seu marido. Ora, a palavra de Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, é para nós entendermos qual o propósito que Deus tem para cada uma das famílias da terra. No livro de Gênesis, Deus, quando enviou Abraão a uma terra desconhecida, ele disse, louvado seja o nome do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, que aonde ele colocasse a planta dos seus pés, seria abençoados. Aqueles que abençoassem a vida de Abraão, assim no mesmo propósito, seriam abençoados. Mas aqueles que vos amaldiçoassem, seriam amaldiçoados. Porém, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Deus, ele prometeu a toda a terra de Israel que seria abençoada. A bênção do Senhor, ela não poderia se render, ainda sabendo que nós entrássemos em circunstâncias desfavoráveis à palavra de Deus. Mas Deus, ele tem uma promessa para cada um de nós. Porém, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, conhecendo as nossas atitudes, de muitas das vezes nós desviarmos dos caminhos a qual o Senhor predestinou para a minha e para a tua vida. Mas mesmo assim, o Senhor Deus não é aquele que não nos abandona. A gente lê a palavra do Senhor lá no livro de Isaías 49,
a qual Deus diz que pode até que uma mãe esquecer do seu filho, porém o Senhor jamais ele esquece. Mesmo nós que somos acometidos de pecados, porque todos nós somos pecadores, né? Mas mesmo assim, o nosso Deus, ele tem sempre um refúgio para as nossas vidas, para nos conceder as suas bênçãos, a qual ele prometeu desde o início dos tempos. Ora, quando Deus chamou Adão e Eva e colocou naquele jardim, foi exclusivamente para conceder que todos ali, que eles fossem felizes e que toda a descendência deles fossem felizes. Porém, dando-se vazão, dando-se ouvido ao inimigo, as coisas saíram do conforme Deus tinha predestinado. Ora, por que nós estamos falando do início da Bíblia? Louvado seja Deus! Porque tudo que se refere à palavra de Deus, ela tem um contexto aonde vai nos trazer para os dias em que nós vivemos atuais. Se nós lermos a Bíblia de Gênesis, como é escrita normalmente, até Apocalipse, nós vamos ver que tudo baseia-se em um só sentido. Em que? Na salvação das nossas vidas. Ora, a Bíblia diz que naqueles tempos existia uma fome tremenda naquele lugar. Diz que aquele homem pegou a sua família, saiu de lá para buscar alimento e chegando a um lugar aonde Deus não tinha autorizado eles a irem. Por quê? Porque a terra para onde eles se refugiou era uma terra inimiga do povo de Israel. E Deus, ele não queria que o povo de Israel fosse se humilhar lá naquela terra. Porém, ele desceu naquela terra e ele foi buscar refúgio. Ali naquele lugar, passou-se os tempos, morreu Elimeleque, que era o chefe da família. Creio eu, palavras minhas, que pela desobediência da palavra de Deus, desobedeceu, desceu a uma terra aonde não deveria descer. Mas, mesmo assim, Deus teve um propósito, continuou um propósito que Deus tinha para a vida dele. Ora, ficou-se os dois filhos. Os dois filhos também fizeram algo que não também agradaram aos olhos do Senhor. Por quê? Porque a tradição daqueles tempos diz que o povo de Israel, que é chamado Israel de Deus, não poderia se juntar com pessoas que tinham, que era de outra dinastia. Por quê? Porque adorava deuses estranhos. Porém, eles casaram com duas moabitas. Porém,
creio eu, que o castigo da desobediência não foi um castigo por eles terem descido, mas foi porque eles desobedeceram. E se eles desobedeceram a palavra de Deus, aí morrem os 2 filhos e fica as 2 mulheres, Orfa e Noemi. Orfa e louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Orfa e Noemi. Então, fica as 2 mulheres sem os seus esposos e fica Ruth também sem o seu marido. Ora, como a tradição daqueles tempos que nós trazemos até para os dias de hoje, o homem é o provedor da casa. Porém, quando isso não aconteceu, por quê? Porque Ruth tinha morrido Elimeleque, que era o seu marido, e Orfa e Noemi morreram os 2 filhos, Quelon e Malom. Porém, elas iriam ficar desamparadas. Mas aí entra um processo, adiantando a palavra de Deus. Elas se chegaram até ao lugar e Ruth disse às 2 noras: afasta-te de mim, porque hoje nós não temos mais provedor. Por quê? Porque quem provia todos os alimentos para a casa, para o mantimento, eram os homens. Os homens tinham desfalecido. Ela disse: eu irei voltar para a minha terra. Aí é onde está o X da questão. Muitas das vezes nós entendemos o processo dessa forma. Nós pecamos, somos pecadores, mas se nós nos arrependermos dos nossos pecados e voltar para o lugar de onde nós saímos, de onde nós não deveríamos sair, aí verdadeiramente as bênçãos de Deus, ela vem sobre as nossas vidas. Ora, pastor, mas como nós podemos dizer isso, sabe, de acordo com a palavra que está sendo ministrada? Ora, daí por diante, como muitos de nós já conhecemos, basicamente a história a qual levou Ruth a retornar às terras de Belém, de onde ela tinha nascido. Ali foi a promessa de Deus para ser sobre a vida dela. Por quê? Porque ela se arrependeu do mal que tinha cometido. Claro, ela como mulher, o homem era o provedor, ele saiu da terra de Belém, então foi buscar alimentos, então ela teria que acompanhar o seu marido. Porém, ela, vendo depois que os acontecidos, ela retornou para a terra de Belém. Chegando-se ali, ela conheceu um grande homem de Deus. Esse homem, ele tinha dotes, ele tinha muitos dotes, e, por incrível que pareça, Deus aproximou Ruth desse grande homem que se chama Boaz. E esses dois, eles foram unidos através de quê? Ela foi buscar
catar espigas para este homem. E antigamente a agricultura era o milho, era o trigo, era essas coisas. Porém, quando ela vai, acontece um processo na vida de Ruth. Ruth, ela dorme um dia com Boaz. Se eu fosse ler como está escrito na palavra, não iria dar tempo para a gente buscar e a gente entender o processo. Mas depois disso, aí nasce a dinastia do rei Davi. Ruth e Boaz são avós do rei Davi. O que isso interessa para o que nós estamos ministrando? Rei Davi, nós vamos entender o processo. Passaram-se 14 gerações depois que o rei Davi veio à terra para dar surgimento à vida do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Para isso passaram-se 14 gerações. Ora, então a palavra de Deus, ela diz que nós somos abençoados de acordo com o que nós somos ouvidos. Como Deus diz lá em Jeremias: clama a mim que eu responder-te-ei. Ora, é sabendo-se que se nós clamar ao Senhor, nós iremos ser atendidos por quem? Pelo Deus que nunca desiste de nós. Quantos de nós temos testemunhos a serem relatados de acordo com a bondade de Deus nas nossas vidas? Com aquele carcereiro também não foi diferente. Ele estava naquele local porque ele tinha um propósito para acontecer na vida deles perante a tudo aquilo que estava acontecendo. Uma época em que existia muitas adivinhações. E o apóstolo Paulo, em uma das suas ministrações, lá em Listra e lá em Derbe, duas cidades das províncias de Decápolis, foi ministrado há poucos dias aqui sobre Decápolis. Era um conjunto, Decápolis é um conjunto de 10 cidades, né? E Listra e Derbe faziam parte dessas duas. Porém, ali naquele lugar, eles foram aprisionados. Quando eles foram aprisionados, surgiu de que quem resguardava a vida dele era um homem, um carcereiro, que ele tinha o propósito da vida dele, que era de salvação dele e da família dele. Aí acontece a história que nós já ouvimos por diversas vezes se contar, que Paulo estava encarcerado e que ali eles louvavam ao Senhor, e naquele momento as correntes se soltaram, tal. E o carcereiro, ele imaginou que aqueles homens eles teriam fugido. Ora,
Mas eles não tiveram fugido. Por quê? Porque eles tinham que, assim como ele estava ali aprisionado, ele tinha uma bênção para ceder para aquele homem. Aí ele diz, louvado seja Deus, como nós lemos a primeira palavra antes de ministrar sobre Ruth e Boaz, a qual o apóstolo Paulo chamou o carcereiro e disse: não faças tal seria que ele queria se matar. Ele disse: não faças tal, porque nós estamos todos aqui. Automaticamente, o carcereiro, ele procurou saber como é que ele poderia fazer para se salvar. Por quê? Porque ele sabia que perante Herodes, perante César, perante qualquer um dos monarcas daquela época, ele iria ser morto. Ele seria o réu, confesso, de si mesmo. Ele não tinha explicação para dar como aqueles homens teriam se soltado daquelas correntes. Mas por quê? Porque eles não tinham o intelecto espiritual para entender que o propósito na vida de Paulo e na vida de Silas tinha vindo de lá dos altos céus e não da terra. Eles jamais iriam entender, então iria condenar aquele homem à morte, ele ia morrer inocente. Aí ele buscou o refúgio, e o refúgio dele estava na palavra de Deus. Crê tão somente e serás salvo, tu e a tua casa. Ora, é diferente nas nossas vidas, nos dias de hoje, de maneira nós sabemos que para nós alcançarmos a graça, a bondade de Deus, necessário é que a gente busque, como está escrito: buscar-me-ás e me acharás, quando me buscares de todos os vossos corações. Então, quando você busca ao Senhor com o seu coração aberto para aquilo que irás o Senhor fazer nas nossas vidas, nós alcançamos a graça, o favor imerecido, que mesmo sem nós sermos detentores desse merecimento, dessa bondade, mas Ele nos concede pela infinita misericórdia nas nossas vidas. Por isso, queridos e amados irmãos, quando nós buscamos incessantemente a palavra de Deus, nós alcançamos aquilo que Ele determinou para as nossas vidas, que seria a vida eterna. Eu vou para a casa do meu Pai reservar lugar para vós, para que onde quer que eu esteja, vós estejais também. Esta é a preparação que Deus fez para as nossas vidas, a salvação eterna. Ele foi preparar lugar, porque eu não vou subir para os céus com meu coração sujo, com rancor, com raiva, com ira, com contenda. Não vou. Eu tenho que me limpar das rapinas
que me tira do propósito de Deus. Por isso que nós temos que cuidar do hoje, cuidar daquilo em que Deus determinou para as nossas vidas, como o mandamento que Ele deixou para gravar nas nossas vidas: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao teu próximo como a ti mesmo. Ora, se você não ama você mesmo, você não pode amar a outros. Não adianta enganar, dizer que não, eu amo você, ou se você não se ama a vós mesmo. Como é que nós podemos amar a nós mesmos? Quando nós reconhecemos que verdadeiramente as nossas culpas são elevadas para que sejam tiradas do nosso meio. Porém, a Bíblia vai dizer: louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher, e ele a concedeu, e o Senhor permitiu a Ruth conceder, e ele teve um filho. Disseram então as mulheres: Noemi, bendito seja o Senhor, que não te deixou hoje sem remidor, e torne-se o seu nome afamado em Israel. Ele será restaurador da sua vida e consolador da tua velhice, pois a tua nora que te ama o deu à luz. Ela te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino e pô-lo no seu regaço, e foi a sua ama. E as vizinhas deram-lhe o nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho ao menino Obed. Ele é o pai de Jessé, que é pai de Davi. Amém? Foi o que nós interpretamos a palavra de Deus antes de ler. Então, depois dela ter acometido, dela ter se deitado com Boaz, eles concederam a um filho, e este filho que ele foi a Jessé, que Jessé é o pai de Davi. Sendo assim, Ruth e Boaz são avós do rei Davi. Aonde nós vamos pegar 14 gerações posteriores para a vida de Cristo Jesus. Essa vida é essa, a qual promete para a minha vida e promete para a tua vida que nós seremos salvos mediante a nossa libertação. Se nós libertarmos das nossas imundícias, das nossas impurezas, nós seremos limpos de coração, como está escrito lá no livro dos Salmos, aonde ele diz, se eu não me engano é 27 ou é o 29, aonde ele diz: quem subirá aos céus, senão aqueles que forem limpos de coração? Ou é Salmo 27, ou é Salmo 29, onde diz: louvado seja o nome do Senhor, Salvador Jesus Cristo. São estas as gerações de Pérez. Pérez gerou Razon, Razon gerou
Rão, Rão gerou Aminadab, Aminadab gerou Nazon, e Nazon gerou Salmão, Salmão gerou a Boaz, e Boaz gerou a Obed, Obed gerou a Jessé, Jessé gerou a Davi. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Essa é a geração do rei Davi, geração essa que trouxe para nós, como nós temos o conhecimento que o nosso Senhor Jesus Cristo é da linhagem de Davi, por isso que diz que Jesus, filho de Davi. Por quê? Porque é da mesma linhagem que trouxe o Senhor Jesus Cristo para nos conceder a salvação das nossas almas. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo pela sua infinita misericórdia. Então, como aquele homem, louvado seja Deus, como aquele carcereiro, assim somos nós. Retornaremos de onde nós começamos, para que Deus venha abençoar nós e a nossa casa, nossa família, todos eles. Se creres no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Amém? Louvado seja o nome do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém, igreja de Cristo? Amém. Glória a Deus. Presbítero, olha aí para encerrar. Senhor Deus Pai, querido e amado de Israel, toda honra, Senhor, glória seja dada a Ti, ó Pai. Pai, obrigado, Senhor, por esse culto maravilhoso. Obrigado, ó Pai, pela Tua presença. Pai, eu peço a Ti neste momento também, Senhor, nos despede, meu Pai, debaixo da Tua potente mão. Repreende, ó Pai, toda a ação do inimigo, Senhor. Pai, eu peço, Senhor, neste momento, nos leva, meu Pai, para nossos lares, nos dá noite de paz, de tranquilidade, um sono reparador, Senhor, na Tua presença, ó Pai. Pai, prepara, Senhor, nossa semana, que seja em paz, seja na Tua presença. Pai, cobre cada um de nós com Teu sangue, cobre a nossa casa, Pai. Pai, no nome de Jesus, Teu Filho amado, Senhor, que eu te peço, abençoa cada um dos irmãos, meu Pai, e nos dá uma semana de paz na Tua presença. É tudo que te peço e te agradeço, todos diz. Amém. O grande amor de Deus e as doces consolações do Divino Espírito Santo esteja todos os dias das nossas vidas, e todos dizem Amém. E como nós vamos nos despedir, A paz do Senhor. A resposta